lá para a nossa aula. Hoje a gente vai ter uma aulinha de revisão para a prova de sexta-feira, já que nós ficamos essas 2 semanas, né, acumulados. E o conteúdo é um conteúdo novo para vocês, relativamente novo, né? Que é o conteúdo de derivada. E aí a gente vai rever alguns conceitos que a gente trabalhou durante essas 2 semanas e resolver bastante questões hoje, tá? Bom, hoje a gente vai falar de taxa de variação, que é a derivada de uma função em um certo ponto. Falar dos conceitos de derivabilidade, continuidade. Vamos falar das regras de derivação que a gente tratou, sobretudo regra da cadeia, dentre outras, tá? Então vamos começar. Vamos começar por essa questão. A primeira questão, que pede para a gente calcular pela definição a derivada dessa função ali. Observa que ele pede especificamente pela definição. Se ele está pedindo pela definição, nós não podemos usar as regras de derivação. Tá bom? Então, a definição é aquele limite que a gente já viu, né? Se eu tenho uma função f, a derivada dessa função em um certo ponto P é o limite quando x tende a esse ponto desse quociente f de x menos o f de p sobre x menos p. Tá? Então, essa daqui é a definição de derivada em um certo ponto. Se eu quero calcular a função derivada, eu posso usar por essa definição, por esse limite, mas eu posso usar também aquele outro que é equivalente, né? Que a derivada de uma função é o limite quando o incremento h tende a zero de f de x mais h menos o f de x dividido por h. Tá? Então, são maneiras, digamos, equivalentes da gente calcular a derivada. Essa a gente usa mais para calcular a derivada em um certo ponto, e essa daqui para calcular a função derivada em geral, mas a gente pode usar qualquer uma das duas, porque elas são equivalentes. Tá? E aí, nesse caso da questão 1, ele está pedindo para nós calcularmos pela definição. Bota lá qual é a função, por favor. F de x igual a 5x menos 9x ao quadrado. Tá? Então, vamos usar uma das duas. Vamos usar a de baixo, tá? Para a gente encontrar logo a função derivada direto. Então, a derivada dessa função vai ser o limite, quando h tende a zero, f de x mais h. Então, no lugar do x, eu vou substituir o x mais h. Então, aqui vai ficar 5 vezes x mais h, menos 9 vezes x mais h ao quadrado. E aqui não vai dar nesse espaço, deixa eu diminuir. F', limite, h tende a zero, 5x mais h, menos 9x mais h ao quadrado. Tá, então isso aqui tudo é a f de x mais h. Agora eu tenho que fazer menos a f de x. Então, menos a f de x, que é essa própria função. Então, 5x menos 9x ao quadrado, tudo isso dividido por h. Tá ok ou não? Tá certo? Diga não. Não. Agora tá certo. Se tu não colocares esse parênteses aí, eu te garanto que tu vais errar. É menos tudo isso aqui. Isso aqui é a f de x. Se tu não colocares o parênteses, tu vai estar fazendo isso menos 5x, menos 9x. São coisas distintas. Então, tomem bastante cuidado para não ter errinhos bobos e perder pontinhos por conta disso, tá? Então essa derivada vai ser o limite, quando h tende a zero, de... Aí, olha só, aqui não tem jeito, a gente tem que aplicar a distributividade, tá? 5x mais 5h menos
diminuir, senão não vai dar também. 5x mais 5h menos. Aqui fica 9 vezes. Vou desenvolver esse produto aí. Então, fica o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 5x, agora mais 9x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Ok? Bom? Então, isso aqui vai ser o limite. Quando h tende a zero. Observa que esse 5x com esse 5x aqui, olha, a gente já pode cancelar. Tá bom? Então, aplicando a distributividade aqui, ó, vai ficar 5h menos 9x ao quadrado, menos 18xh, menos 9h ao quadrado, mais 9x ao quadrado. Tá bom? Tudo isso dividido por h. Tranquilo? Ok? Dá para cancelar mais alguma coisa? O 9x ao quadrado, né? Esse com esse aqui a gente consegue cancelar também. E aí observa que a gente já pode fazer o seguinte, ó. Observa que nos termos que sobraram, tem um h aqui, aqui e aqui. Então posso pôr ele em evidência. Então, colocando o h em evidência, aqui vai ficar 5 menos 18x mais 9h, tudo isso dividido por h. Beleza? E agora, como isso aqui é um produto, eu posso cancelar esse h com esse. Então, sobra o limite quando h tende a zero, de 5 menos 18x mais h. E observa que 5 menos 18x mais h, quando h tende para zero, isso aqui vai para zero. É só substituir. Então, vai ficar 5 menos 18x. Isso aqui na variável h, isso aqui é constante, né? Digamos assim. Então, isso fica 5 menos 18x. Então, essa daqui é a derivada dessa função f. Tá bom? Quem? O 9h? Não, aqui era 9, né? Desculpa. Tinha o 9 aqui, né? É que quando o h tende a zero, é só substituir. Vai ficar 9 vezes 0 dá 0. Então, vai sobrar só 5 menos 18x. Tá bom? E observa que pelas regras de derivação, está correto o nosso cálculo. Né? Porque a derivada de 5x é quanto? É 5. E a derivada de menos 9x ao quadrado é menos 18x. Né? Então, bateu lá com o resultado. Tá bom? É claro que as regras de derivação, elas derivam, elas provêm da definição. Tá? Mas como a gente já sabe as regras, a gente pode confirmar o cálculo da definição por elas. Alguma dúvida? Não? Então, esse é um probleminha para a gente lembrar um pouquinho da definição de derivada, tá bom? Vamos ver a segunda. Olha a segunda questão. Verifique se a função f de x igual a x menos seno de x mais, sobre x mais seno de x, se x for diferente de 0, e 1 se x for igual a 0, se ela é derivável em x igual a 0. Bom, uma função é derivável em um certo ponto de seu domínio se a derivada dela nesse ponto existe. Foi isso que a gente falou. Então, se a derivada de uma função em um certo ponto do seu domínio existe, a gente diz que essa função é derivável nesse ponto. E se a função é derivável em todos os pontos do seu domínio, a gente diz simplesmente que ela é derivável. Tá bom? Então, uma função derivável é uma função que é derivável em todos os pontos do seu domínio. Então, a função que ele nos deu é essa aqui, ó. É a função x menos seno de x sobre
x mais seno de x, se o x for diferente de zero, e 1 se o x for igual a zero. Ele quer saber se f é derivável em x igual a zero. Será que f é derivável em x igual a zero? E aí observa, de início ele não está te perguntando qual é a derivada, qual é o valor da derivada dessa função em x igual a zero. Ele está simplesmente perguntando se ela é derivável em x igual a zero. E aí, nas nossas aulas, nós vimos um teorema muito importante, por sinal, que relaciona os conceitos de derivabilidade e de continuidade de funções. Quem lembra o que diz esse teorema? Alguém lembra? O que diz aquele teorema que envolve os conceitos de derivabilidade e continuidade de funções? A gente, inclusive, demonstrou esse teorema. Ele é um teorema que diz o seguinte, olha, se uma função f é derivável em um certo ponto P do seu domínio, então a gente pode afirmar que essa função f ela é contínua nesse ponto. Lembra desse teorema que a gente estudou? Inclusive nós demonstramos ele, tá? Se uma função é derivável, ela é contínua. Então, ser derivável implica em ser contínua em um certo ponto do seu domínio, tá? Agora, a recíproca dessa informação é verdadeira, ou seja, se uma função for contínua, eu posso afirmar que ela é derivável, sim ou não? Aí não. Nós vimos alguns contra-exemplos. O mais simples é o da função módulo, né? Nós mostramos que a função módulo ela tem um bico aqui assim, olha, no seu gráfico, né? Ela tem um bico aqui assim. E esse bico torna ela não derivável no ponto x igual a zero. Né? E aí a ideia geométrica disso é que em qualquer ponto, com exceção do zero, a gente consegue traçar uma reta tangente a essa curva. Mas no zero, a gente não consegue. Tem uma mudança abrupta de direção nessa função, em x igual a zero. Né? Ela vem aqui e de repente ela já pega outro caminho. Então, sempre que acontece essa questão, a gente diz que esse é um ponto de bico que a função tem. E em pontos de bico, a função não é derivável. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, apesar de nós não podermos afirmar que, se a função é contínua, ela é derivável, isso a gente não pode afirmar, mas nós podemos utilizar a contrapositiva desse teorema. E ela é, se bobear, até mais importante que o próprio teorema, né? Porque a contrapositiva diz que se a função não é contínua, então ela não é derivável. E isso é muito importante, porque em um problema como esse, da questão 2, ele não está perguntando, não está pedindo o valor da derivada, ele está perguntando se a função é derivável. Então, se eu suspeitar, por exemplo, que essa função não é derivável, basta eu confirmar isso e dizer, bom, essa função não é derivável, pronto, acabou. E a recíproca desse teorema é uma ferramenta muito poderosa para a gente resolver esse tipo de problema. Então, o que a gente pode fazer para resolver aquele problema? A gente vai ver se aquela função ela é contínua ou não no zero. Se ela não for contínua em zero, aí a gente pode afirmar que a função não é derivável em zero. Ok? Por quê? Porque se f não é contínua em um certo ponto P do seu domínio, isso implica que f não é derivável
nesse ponto P, tá? Que é, como a gente afirmou nas aulas, a recíproca desse teorema aqui, tá? O teorema diz que se a função é derivável, então ela é contínua. A recíproca não, né? A contrapositiva, desculpa. O teorema diz que se a função é derivável, então ela é contínua. A contrapositiva diz que se ela não é contínua, então ela não é derivável. E aí a gente pode usar essa informação para resolver aquele problema. Então nós vamos ver a solução da questão 2. Vamos verificar se f é contínua em x igual a 0. Aí vamos ver se ela é contínua. Se ela não for contínua, aí a gente pode afirmar que ela não é derivável. Tá claro isso para todo mundo agora? Agora, se ela for contínua, a gente pode afirmar que ela é derivável? Não. Não, porque a recíproca não é verdadeira. Se uma função for contínua, como a função módulo eu não posso afirmar que ela é derivável. A função módulo, por exemplo, é contínua, mas não é derivável em x igual a 0. Tá clara essa ideia? Guarda isso com carinho. Se a função for derivável, então ela é contínua. Isso significa que se a função não for contínua, então ela não é derivável. Porém, eu não posso afirmar que se a função for contínua, então ela é derivável. Isso eu não posso dizer. Então, professor, se a gente fizer aqui o cálculo e verificar que essa função é contínua em x igual a 0, como é que a gente vai resolver então o problema? Aí você vai ter que calcular a derivada dela. Não tem jeito. Aí vai ver se aquele limite lá da derivada existe ou não, tá? Mas vamos verificar se ela é contínua. Como é que a gente faz para verificar se uma certa função é contínua em um certo ponto de seu domínio? Quem lembra? Você tem que lembrar do conceito de continuidade. Quando que uma função é contínua em um ponto de seu domínio? Não necessariamente. A gente meio que usa essa ideia, a ideia dos limites laterais. Mas não é exatamente esse o conceito de continuidade. É igual, né? O limite da função, quando x tende a esse ponto, tem que ser igual à imagem da função nesse ponto, tá? Então, f é contínua. Dizer que f é contínua em um certo ponto P significa dizer que o limite dessa função f, quando x tende ao ponto P, é igual ao f de P, é igual à imagem da função no ponto P. Ou seja, o limite tem que existir, a função tem que estar definida no ponto, obviamente, o limite tem que existir e o resultado do limite tem que ser igual à imagem da função no ponto. Não pode acontecer coisas desse tipo aqui assim, ó. Não pode acontecer coisas desse tipo aqui, ó. Por exemplo, aqui está o P. Aí quando você se aproxima do P pela direita, pela esquerda e pela direita, a função se aproxima desse valor. Certo? Aí vamos supor que esse P, o f de P está bem aqui, ó. Coisas desse tipo não podem acontecer. Aqui nós temos um ponto de descontinuidade. Por quê? Porque a imagem do ponto P é esse valor. E o limite da função, quando x tende a P, é esse outro valor. Eles são diferentes. Para a função ser contínua, eles precisam ser exatamente os mesmos. Precisam ser iguais. Tá bom? Tá claro? Só revisando esse conceito de continuidade. Então, o que nós temos que mostrar é que o limite dessa função, quando x tende a 0, é igual ao f de 0, porque eu estou querendo estudar no p igual a 0. Tá bom? Quanto é o f de 0, gente? Olha para essa função e me diz quanto é o f de 0. 1. Quando x é igual a 0, a f é igual a 1. Então, note que
f de 0 é igual a 1. Tudo bem? Então, a imagem do ponto 0 é 1. Agora, eu vou calcular o limite dessa função quando x tende a 0. Se esse limite for igual a 1 também, aí eu posso afirmar que a função é contínua. Se o limite for diferente de 1, aí eu posso afirmar que a função não é contínua. Ok? Então, e mais? Nós temos o seguinte, vamos calcular agora o limite da f de x quando x tende a 0. Tá? Observa que aqui nesse caso, usando o que a nossa amiga falou, professor, dos limites laterais. Nesse caso específico dessa função, eu não preciso usar limites laterais. Por quê? Porque essa função, ela é 1 quando x é igual a 0, só que observa que a gente, quando estuda limite, a gente não olha exatamente para o ponto, a gente olha na vizinhança do ponto. Então, eu não vou usar essa expressão da f, eu vou usar a de cima, porque a de cima é para x, para todo x diferente de 0. Então, perto do 0, a função se comporta dessa forma. Tudo bem? E isso aqui, para x diferente de 0, já está servindo para x tendendo a 0 pela esquerda e pela direita. Então, não preciso calcular limites laterais nesse caso. Tá? Então, o limite da f quando x tende a 0 é o limite quando x tende a 0 daquela expressão x menos o seno de x sobre x mais o seno de x. Então, agora, tudo se resume a gente calcular esse limite. E você precisa calcular esse limite aí. O que você faz? Vamos compartilhar as ideias. Alguém para dar uma ideia? Oi? Não entendi. Multiplicar pelo conjugado é uma ideia. Mas bora ver se ajudaria a gente. O conjugado de qual dos dois? Olha só, essa ideia é muito interessante. Ela me seduz mais que a anterior. Por quê? Porque pelo conjugado, se eu multiplicar, por exemplo, aqui, olha, x menos o seno de x sobre x menos o seno de x. Aí, beleza, aqui vai aparecer x menos o seno de x ao quadrado sobre... Aqui vai aparecer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Será que isso está me ajudando? Eu posso substituir o x igual a 0 aqui? Não, né? Porque aqui 0 ao quadrado dá 0. Seno ao quadrado de 0, quanto é o seno de 0? É 0. Então, ficaria 0 menos 0, que dá 0 no denominador. Então, essa função não está definida em 0, então não posso substituir. Tá? Então, nós temos problema. Então, essa multiplicação pelo conjugado, nesse caso específico, ela não vai nos ajudar, ok? Mas é uma tentativa. E o importante é a gente tentar e ver se a gente encontra a solução, porque às vezes a gente não encontra de imediato. Mas essa ideia que a nossa amiga falou, de tentar fazer aparecer um seno de x sobre x, é bem interessante. Por quê? Porque quanto é o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0? É 1, que é o limite fundamental trigonométrico. Tá? Vou colocar bem aqui no cantinho, olha. O limite do seno de x sobre x quando x tende a 0, isso aqui é 1. Isso aqui foi um dos limites mais importantes que a gente já mostrou até então. Tá? E por isso a importância de você ter estudado bem limite, como vocês estudaram. Então, a ideia dela de tentar fazer aparecer seno de x sobre x é muito boa. Mas como é que a gente faz para aparecer seno de x sobre x aqui? Como nós podemos fazer para aparecer seno de x sobre x aqui? Não olha para mim não, olha para aí. Como que a gente faz para aparecer seno de x sobre x?
Bora, gente, não tem problema errar agora. Tu não pode errar a sexta. Agora tu pode errar. Boa, não sei quem foi que falou. Beleza, colocar o x em evidência. Muito bem, se eu pôr o x aqui em evidência, aqui vai ficar 1, porque x vezes 1 dá x, menos seno de x sobre x. Pronto, apareceu. Ó. Porque esse vezes esse, eu cancelo esse com esse e volto para cá. Tá claro? Só que eu vou fazer isso em cima e embaixo, porque a gente não é bobo, então bora fazer em cima e embaixo. Belezinha? E agora, esse x com esse x, ele vai para o espaço. Cancela ele. Então ficou 1 menos seno de x sobre x sobre 1 mais seno de x sobre x quando x tende a zero. E agora eu posso usar o limite fundamental trigonométrico. Por quê? Porque esse quociente, quando x tende a zero, ele vai para 1. E esse aqui é o mesmo quociente, também vai para 1. Então, isso aqui vai para 1 menos 1 sobre 1 mais 1. Observa que eu não tenho problema no numerador agora. Desculpa, no denominador. O denominador não zera. Então, vai para 0 sobre 2, que é igual a 0. Então, a imagem da função f no ponto 0 é 1, e o limite da função f quando x tende a 0 é 0. Como eles são diferentes, então a função não é contínua. E se a função não é contínua em 0, ela não é derivável em 0. Tá claro? Então, termina justificando, tá? Como o limite da f de x, quando x tende a 0, é diferente da f de 0, então f não é contínua em x igual a 0 e, portanto, f não é derivável em x igual a 0. Então, acabamos de responder a questão. Ela não é derivável em x igual a 0. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Beleza. Terceira. Ajuda aí, por favor. Terceira diz assim: considere a função f, cujo gráfico está representado abaixo. A gente dá aquele gráfico ali. Tá, obrigado. Indique os pontos nos quais f não é derivável. Então, olha para esse gráfico e me diz os pontos em que essa função não é derivável. Lembrando que aqui é 0, então bem aqui é x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Aqui é x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a menos 3. Tá? Me diz lá. Um ponto que a função não é derivável. X igual a menos 1. Concorda? No x igual a menos 1, eu tenho um ponto onde a função não é derivável. Por quê? Por que ela não é derivável nesse ponto? Porque ela não é contínua nesse ponto. E se a função não é contínua, como a gente acabou de ver, ela não é derivável no ponto. Tá claro? Alguma dúvida? Tem mais algum outro ponto onde ela não é derivável? Aonde? X igual a 2. X igual a 2, ela tem um bico. Em pontos onde a função tem bico, ela também não é derivável. Ok? Nesse ponto bem aqui, gente, tem um pontinho bem aqui, não é exatamente no 1, mas é próximo do 1, que é o ponto máximo dessa parte aqui, tá? Que a gente vai chamar no futuro de máximo local dessa função. Nesse ponto bem aqui, essa função é derivável ou não? Ela é derivável. Ela é derivável e a gente até consegue dizer qual é o valor dela. Qual é o valor dela aqui? 0.
Por quê? Porque a reta tangente aí, ela é horizontal. E o coeficiente angular da reta horizontal é sempre 0. E o coeficiente angular da reta horizontal em um certo ponto, a uma curva, é a derivada dessa curva. Tudo bem? Então, significa que a derivada dessa função nesse pontinho bem aqui é 0. Tá? Mas ela é derivável. Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos calcular as derivadas dessas funções aí, tá? Essa função, f de x igual ao seno de x vezes o cosseno de x. Qual é a derivada dessa função? Não precisa calcular pela definição. Agora a gente já pode usar as regras de derivação. Só usa a definição se a questão solicitar, tá? Então, qual deve ser a derivada dessa função f? Bom, a derivada dessa função f é a derivada do produto dessas duas funções. É o seno vezes o cosseno. Tudo bem? É o seno vezes o cosseno. Aí, como observação, na aula anterior, nós falamos das regras de derivação. Tá? Falamos de várias regras de derivação na aula anterior. E aí teve um teorema que eu falei para vocês que nos disse o seguinte: se eu quero derivar o produto de duas funções, tem uma regrinha para ele. A derivada do produto de duas funções não é o produto das derivadas dessas duas funções. Tá? Leibniz, quando ele demonstrou a derivada da soma e a derivada da subtração, ele conjecturou que a derivada do produto era o produto das derivadas. Ele conjecturou que isso era verdade. Mas se a gente pegar duas funções simples, por exemplo, se eu pegar a função x² e uma função 3x, a gente consegue mostrar que a derivada do produto não é o produto das derivadas. Então, ele teve que demonstrar isso depois. Ele conseguiu mostrar, de fato, que, na verdade, a derivada do produto é quanto? Quem lembra a regrinha? Derivada do primeiro vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa daí é a regrinha do produto, tá bom? Então, a gente pode usar nessa função, já que ela é um produto de funções e nós queremos derivar ela, nós podemos usar aquela regra. Então, isso aqui vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Isso aqui é a f' de x. Então, a f' de x, ela é igual. Qual é a derivada da função seno? Aí a gente já mostrou que a derivada da função seno é cosseno. Então, a gente pode só usar. Vezes cosseno mais seno vezes a derivada do cosseno.
menos seno. Menos seno. Belezinha? Aí não vai deixar assim também, né? Dá para a gente melhorar isso aí. Então, essa f', ela é cosseno ao quadrado de x, porque cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, mais e menos, menos, seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Tá bom? Então, a gente poderia parar aqui. Aqui já está bom. Aqui já estava bom. Mas dava para ir mais. Dá para a gente reduzir até um pouco mais. E aí é bom que a gente treine algumas relações trigonométricas. O que a gente poderia fazer ainda aí? Não vai me dizer que isso aqui é 1, por favor. Isso não é a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria é quando aqui é mais. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Mas aqui é menos. O que a gente poderia fazer ainda ali? Eu sei que f' de x é igual ao cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Beleza. Mas o que mais a gente poderia fazer? Alguém? Tem umas relações da trigonometria, algumas formulazinhas que tem uma que tem exatamente o que está escrito aí. Hã? Fala. Cosseno de 2x. Cosseno do arco duplo. Observação. A gente sabe que o seno, vamos escrever por parte. A gente sabe que o seno de A mais B ou menos B é seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aqui repete e aqui repete também, quando é o seno. Aí o cosseno de A mais ou menos B é cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Aí quando aqui é mais, aqui é menos. E quando aqui é menos, aqui é mais. Tá bom? Aí se eu pegar essa do mais aqui, cosseno da soma, e fizer cosseno de A mais A, quanto é cosseno de A mais A? É cosseno A, porque o B é A agora, menos seno A, seno A. Então, isso aqui fica cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. E olha, é exatamente o que nós temos lá em cima. Cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x é exatamente o que nós temos aqui. E isso tem que ser igual ao cosseno de 2x. Tá bom? Então, eu poderia escrever essa derivada aqui assim, ó. Dizer que a f' de x é igual a cosseno de 2x. Tudo bem? E mais ainda. Olha só, e mais ainda. A gente poderia derivar aquela função. Bora pegar a função lá, a função original, de novo. F de x igual a seno de x vezes cosseno de x. Presta bem atenção. Se eu pegar essa aqui de cima, seno de A mais B, e fizer A mais A, eu vou ter isso aqui, ó, seno de A mais A, vai ser seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A, certo? Tudo é A. Então, o seno de 2A, ele vai ser seno A cosseno A mais seno A cosseno A. É 2 seno A cosseno A. Certo? Então, isso aqui é 2 seno A cosseno A. Olha onde eu quero chegar. Seno de x vezes cosseno de x, eu posso escrever como seno de 2x sobre 2.
Concorda ou não? Então, essa função, que é seno de x vezes cosseno de 2x, eu posso reescrevê-la como o seno de 2x sobre 2. Olha que bacana. Então, ao invés de derivar essa, eu poderia derivar essa. Vamos derivar ela. Estou fazendo tudo isso porque eu quero chegar para utilizar a derivada dessa na regra, numa das regras mais importantes que nós falamos na aula anterior, que era a regra da cadeia. Lembra da regra da cadeia? Deixa eu escrever aqui. Bom, que a gente relembra um pouquinho de algumas relações trigonométricas e já aproveitamos para relembrar a regra da cadeia, que nós vimos na aula passada. Tá? Regra da cadeia, ela diz o seguinte, que se você tem uma função y, que é função de u, e essa função u, ela é uma função de x, e se você deseja derivar a y em relação a x, você pode derivar a y primeiro em relação a u, dy du, e multiplicar isso pela derivada da u em relação a x, du dx. Essa daqui é o que a gente chamou de regra da cadeia. Certo? Tudo bem? E com essa regra, a gente pode derivar essa função da seguinte forma. A derivada dela vai ser 1 sobre 2 é constante. Então, vou deixar bem aqui do lado. Constante, não vai alterar nada na derivada. Agora, vamos derivar o seno. Imagina que aqui não é 2x, aqui é u. Qual é a derivada do seno de u? Cosseno de u, certo? Derivada do seno é cosseno. Então, derivada do seno de u é cosseno de u, mas não é u, é 2x. Aí eu derivo o seno do u, só que eu tenho que multiplicar pela derivada da u em relação a x. Ou seja, tenho que multiplicar pela derivada de 2x. Qual é a derivada de 2x? É 2. Então, vezes 2. E aí, esse 2 aqui, olha, ele cancela com esse. E, portanto, a derivada da função vai ser 1 vezes cosseno de 2x, que é o próprio cosseno de 2x. Tá bom? Então, isso aí, para vocês verem que, às vezes, você tem mais de uma maneira de derivar uma mesma função. Você pode tentar organizar essa função de uma forma diferente e derivar ela até mais fácil do que de outra maneira. Inclusive, a gente fez um exemplo, era tipo f de x igual a 3x ao quadrado mais raiz de x sobre x. Era algo assim, mais ou menos. Não lembro se era exatamente isso. Aí eu falei assim, deriva essa função. Então, qual é a maneira que geralmente os alunos tentam logo fazer? Usar a regra do quociente. Então, deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Regra do quociente. Mas aqui, se você observar, você pode fazer a f de x assim. Ela é 3x ao quadrado sobre x, mais raiz de x sobre x. Você quebra ela, aqui já dá para simplificar, vai ficar 3x. Aqui também já dá para simplificar, então você deriva usando simplesmente a derivada da potência. Ok? Então essa é uma ideia para vocês verem que, muitas vezes, se você mexer antes de derivar a função, se você mexer um pouquinho nela, pode sair algo mais simples até. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá claro? Vamos para a letra B. A letra B pede a derivada da função log natural
Isso aqui, ó. Derivada da função log natural de x ao quadrado mais 1. Então, olha só. Para derivar essa função aí, o que vocês acham que a gente tem que usar? O que vocês acham que a gente tem que usar aí? Regra da cadeia, muito bem. Por quê? Porque aqui, claramente, eu tenho uma composição de funções. Quais são essas funções? Eu tenho a g de x, vou colocar assim. Eu vou colocar a g de x igual a ln de x, correto? E tenho a h de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, essa f de x, na verdade, ela é a g da h de x. Pego a h e aplico na g, ou seja, a f de x é quando eu pego a h, que é essa, e jogo na g. Então, é o log natural de x ao quadrado mais 1. Então, se a minha função é uma composição, então eu tenho que usar a regra da cadeia. E aí, pela regra da cadeia, a gente deriva essa função de fora com a função de dentro, que está efetuando a composição. Tá? Deriva de fora e multiplica pela derivada lá de dentro. Então, a f' de x vai ser... Vamos lá. Vamos pensar que aqui é a função u, a função que está de dentro. Qual é a derivada da log natural? Log natural de u, qual é a derivada dela? 1 sobre x. Foi uma das derivadas que nós mostramos na aula anterior, tá? Observação, para a gente não esquecer. A derivada da e elevado a x é quanto? E elevado a x. E a derivada da log natural de x é 1 sobre x. Para não esquecer, tá? Então, eu quero derivar a f. A derivada da log natural de u, esse troço aqui todo u é a u, é 1 sobre u. Só que não é u, é x ao quadrado mais 1. Então, é 1 sobre u. Só que aí eu tenho que derivar de fora e multiplico pela derivada da u em relação a x. Qual é a derivada da u em relação a x? Qual é a derivada de u ao quadrado mais 1? Derivada de x ao quadrado mais 1? 2x. Então, vezes 2x. Então, acabou já, né? Só organizando, isso aqui vai ser 2x vezes 1, dá 2x sobre x ao quadrado mais 1. Tá claro? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos para a letra C. A letra C pede a derivada de e elevado a x sobre 2x ao quadrado mais x mais 1. Tá? E aí vamos para uma observação. Para derivar essa função aí, nós precisamos derivar um quociente. Então, nós precisamos usar a derivada do quociente, correto? Então, vamos relembrar a derivada do quociente. Se eu quero derivar o quociente de duas funções f por g, isso aqui é o mesmo que... Quem lembra? Fala lá para mim a derivada do quociente. Derivada do primeiro vezes a segunda, menos ou mais? Menos a primeira vezes a derivada da segunda,
sobre a segunda ao quadrado. Tá? Tinha colocado o quadrado lá em cima. Essa daí é a regrinha do quociente. Tá? Então, a derivada dessa função f será igual a... Vamos lá. Vou fazer bem devagar para não confundir. Então, deriva a primeira vezes a de baixo. 2x ao quadrado mais x mais 1. Menos, não pode esquecer que aí é menos, senão você erra. Trocar o sinal já errou, infelizmente. A primeira vezes a derivada da segunda. 2x² mais x mais 1, derivada dela. Tudo isso dividido por 2x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. É o quadrado da de baixo. Tá bom? Novamente, aí desenvolve. Não vai parar aí. Só aplicar. Então, isso aqui vai ficar assim. F' vai ser derivada de e elevado a x, a gente já viu que é a própria e elevado a x, vezes 2x ao quadrado mais x mais 1, menos e elevado a x, vezes derivada de 2x ao quadrado mais x mais 1. Quanto é? 4x ao quadrado. 4x ao quadrado mais 1. Opa, 4x, desculpa. 4x mais 1 sobre 2x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Alguma dúvida? Para aí. Dá para fazer mais o quê? O que ainda dá para a gente fazer? Não vai cair em besteira de fazer assim, por exemplo, ó, professor, distribui aqui e distribui aqui, que aí vai dar muito trabalho. Na verdade, eu posso pôr em evidência o e elevado a x. Se eu pôr o e elevado a x em evidência, aqui vai ficar 2x ao quadrado mais x mais 1 menos 4x menos 1. Tudo isso dividido por 2x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado. Correto? Aí aqui, olha, esse 1 com esse 1 a gente pode cancelar. Tá? Então ficou a derivada da função f como sendo igual a e elevado a x vezes, aqui ficou 2x ao quadrado, x menos 4x dá menos 3x, dividido por 2x ao quadrado mais x mais 1 elevado ao quadrado. Então, agora dá para parar, né? Não tem mais nada muito legal que a gente possa fazer. Desenvolver esse quadrado aqui não é legal. Deixa assim, tá? Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza. E a letra D? E a letra D? F' é f de x igual a, que era f' da f de x igual a e elevado a menos 2x vezes o cosseno de 4x. Observa que aí a gente já tem que ter um pouquinho de cuidado agora nessa. Né? Letra D. F de x igual a e elevado a menos 2x vezes o cosseno de 4x. A gente tem que ter agora bastante cuidado nessa. Por quê? Porque essa função aí, qual é a primeira coisa bem aparente nela? Ela é uma função de que tipo? Ela é uma função que é obtida através do produto de duas funções, sim ou não? É a e elevado a menos 2x e a cosseno de 4x. Tudo bem? Então, vou ter que usar a regra do produto. Alguma dúvida? Só que, além disso, as funções que formam o produto dessa função, elas são composições de outras funções.
A e elevado a menos 2x, ela é a composição da e elevado a x com a menos 2x, que está no expoente. E a cosseno de 4x, ela é a composição da cosseno de x com 4x. Tá claro? Então, como elas são composições de funções, a gente também vai ter que usar o quê? A regra da cadeia. A gente vai ter que usar duas técnicas. Derivada do produto e regra da cadeia. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela derivada do produto. A derivada da função f vai ser, pela regra do produto, ela é a derivada da primeira, eu vou deixar aqui, vou colocar bem devagar aqui. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vou deixar desse jeito e vou fazer aqui a parte, para todo mundo entender. Qual é a derivada de e elevado a menos 2x? Só essa derivada aqui. Qual que é? Ela é a composição da função e elevado a x com a menos 2x. Então, eu tenho que usar a regra do produto. Então, pensa que a menos 2x é uma função u. Qual é a derivada da função e elevado a u? É e elevado a u. Então, vai ficar e elevado a menos 2x, que é u. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da u. E qual é a derivada de menos 2x? Menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes e elevado a menos 2x. Essa derivada aqui, essa função, é a derivada dessa daqui. Tá bom? Agora, vamos derivar essa outra. Vem aqui, tem uma derivada. Vamos derivar essa outra. Cosseno de 4x, que era a derivada dela. De novo, aqui é o cosseno de u, imagina. Qual é a derivada do cosseno de u? Menos seno de u. Então, é menos seno de 4x. Só que aí eu tenho que multiplicar pela derivada da u, derivada de 4x, que é 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4 vezes o seno de 4x. Essa daqui é a derivada. Tudo bem? Agora sim. Agora daqui, olha só. Vou colocar isso aqui como uma observaçãozinha. Agora daqui, a gente pode concluir que a derivada da função f, ela é a derivada da e elevado a menos 2x, que deu isso, menos 2 vezes e elevado a menos 2x, vezes o cosseno de 4x, mais e elevado a menos 2x, vezes a derivada do cosseno de 4x, que eu apaguei aqui sem querer, é menos 4 seno de x. Então, isso aqui vezes menos 4 vezes o seno de x. Seno de 4x. Então, essa derivada aqui, ó, vai ser menos, organizando, menos 2 e elevado a menos 2x vezes o cosseno de 4x, menos 4, que menos e mais menos, menos 4 vezes e elevado a menos 2x vezes o seno de 4x. Poderia parar aqui, não teria dano algum, mas eu vou continuar só mais um passinho. Eu vou pôr o menos 2e elevado a menos 2x em evidência, porque ele está aqui e ele está aqui também. Eu vou pôr menos 2 vezes e elevado a menos 2x em evidência. Então, aqui, quando eu ponho ele em evidência, ele some, sobra cosseno de 4x, tá? Cosseno de 4x. Como eu coloquei o menos 2, o negativo em evidência aqui, então bem aqui vai aparecer mais, porque aqui é menos, tá? Menos e mais dá menos. E como eu coloquei só o 2 em evidência, aqui fica um 2 também. Então, aqui é 2, esse foi para lá, então aqui fica seno de 4x. Agora está bonitinho. Então, essa daqui é a derivada daquela função. Essa é legal porque a gente usa mais de uma técnica na mesma função, na mesma derivada. Tá? A gente usa a regra do produto e também usa a regra da cadeia.
Alguma dúvida? Não entendeu? Essa? Essa? Tá. Imagina, deixa eu apagar aqui e eu escrevo de novo, não tem problema. Que aqui é uma função assim, ó, y igual a e elevado a u, onde essa u é a menos 2x. Tá? Então, vamos usar a regra da cadeia. Como é a regra da cadeia? É assim, ó, se eu quero derivar a y em relação a x, eu tenho que derivar a y em relação a u e multiplicar pela derivada da u em relação a x. Não é isso a regra da cadeia? Tá? Então, vamos lá. Então, a derivada dessa função aqui, ó, ela vai ser, quem é a derivada de y em relação a u? Ou seja, qual é a derivada de e elevado a u? É e elevado a u, ok? Derivada da e elevado a x, derivada da e elevado a x é a própria função. Então, a derivada da e elevado a u é a própria e elevado a u. Vezes, agora, qual é a derivada da u em relação a x? Sendo a u igual a menos 2x. Qual é a derivada de menos 2x? Menos 2, certo? Então, vezes menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes a e elevado a u. Só que a u é menos 2x. Então, substituo novamente. Menos 2x. Então, o que eu estava fazendo, de maneira um pouco mais direta, era isso, tá? Você sempre imagina assim, aqui é e elevado a u. Derivada de e elevado a u. É a própria e elevado a u. Só que não é u, é menos 2x. Vezes a derivada da u. Qual é a derivada de menos 2x somente? É menos 2. Então, fica menos 2 vezes isso. Tá bom? A outra do cosseno, você entendeu? A ideia é a mesma, tá? Vamos fazer a do cosseno de novo. Vou apagar aqui. Não, apagar aqui não fica legal. Deixa eu fazer para lá. Derivada do cosseno de 4x. Imagina que aqui eu quero derivar cosseno de 4x. É isso que a gente quer. Tá? Então, vamos lá. Imagina que você tem a y igual ao cosseno de u, onde essa u é 4x. É isso que nós temos, uma composição dessa. Tá? Então, a mesma coisa. Vou usar a derivada da cadeia. dy du, du dx. Vou usar a regra da cadeia. Então, vamos lá. dy dx vai ser, qual é a derivada de y em relação a u? Qual é a derivada do cosseno de u? Menos seno de u. Então, menos seno de u. Vezes, qual é a derivada de u em relação a x? Ou seja, qual é a derivada de 4x? É 4. Então, vezes 4. Então, dy dx será igual a menos 4 vezes seno de u, só que a u é 4x. Então, venho e substituo aqui novamente. Ok? Peraí, não entendi. Como é? Não. Eu vou fazer simplesmente uma substituição agora aqui. Não. É porque é porque a ordem dos fatores não altera o produto. Seno de u vezes 4 é o mesmo que 4 vezes o seno de u, entendeu? E esse menos continua. É só a questão do produto mesmo, tá? Ficou claro agora? Mais alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, pergunta, tá? Tá, então, essa questão aí era para a gente derivar essas funções, tá bom? Olha essa. Considere a função f de x igual a e elevado a x vezes o cosseno de x. Determine a equação da reta
determine, letra A, a primeira derivada da f, e na letra B, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x igual a 0. Então, aqui a gente vai lembrar uma das coisas super importantes relativas à derivada, que é a equação da reta tangente a uma curva em um certo ponto. Tá bom? E aí, vamos relembrar rapidinho, antes de resolver a questão 5, vamos relembrar o que a gente falou sobre isso. Então, nós falamos o seguinte, olha. Imagina que você esteja interessado em calcular a equação da reta secante a essa curva f aqui. Isso aqui é o gráfico da função f. Ou seja, a reta secante, a reta que passa por esses dois pontos. Né? Para eu encontrar a equação dessa reta, eu preciso do coeficiente angular dela. E o coeficiente angular dela se esses pontos aqui forem fixos, sei lá, um x1 e um x2, x1 e y1, então aqui vai ser y1 menos o y0 sobre x1 menos x0. Né? Nós vimos isso. Esse é o coeficiente angular de uma reta, que passa por dois pontos. Tá? E aí nós vimos o seguinte, eu não quero, na verdade, a secante, eu quero a tangente. Então, eu quero a equação dessa reta aqui, ó. Da reta que tangencia a curva f no ponto x0. Tá? E como é que a gente faz para encontrar? Aí a gente viu que, quando a gente faz essa variação aqui, que é o ΔX, tender a zero, esses pontos aqui, eles vão se aproximando do ponto x0. Porque se eu faço essa distância tender a zero, o x1 se aproxima do x0. Certo? Então, na verdade, o que a gente está fazendo é um cálculo. Como o x1 se aproxima do x0, o y1 também se aproxima do f de x0. Então, esse ΔY aqui, na verdade, ele também tende a zero, né? Agora, esse tende a zero e esse tende a zero. E o quociente? Porque aqui é o quociente, né? Aqui é o ΔY sobre o ΔX. E o quociente? O quociente não sei. O quociente ele pode tender para um certo valor real, ele pode estabilizar em um certo valor real. E se ele for para um número real, então o limite vai ser igual a esse valor. Então, o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0 vai ser o limite daqueles quocientes ali, ΔY sobre ΔX, quando x tende a x0. Se eu fizer esse x, todos os x aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, tender a zero, é isso aqui que está acontecendo. Mas esse limite, a gente viu que ele é a derivada da função no ponto x0. Então, olha só, a interpretação geométrica para a derivada de uma função em um certo ponto é que essa derivada é o valor do coeficiente angular da reta tangente a essa curva no ponto. Tudo bem? De novo. Esse é o coeficiente angular da secante, que passa por esses dois pontos, tá? y1 menos f de x0, que é o y0. x1 menos x0. Da secante. Eu quero a tangente. Então, o que eu faço? Eu faço essa distância tender a zero. Ou seja, eu faço o x1 se aproximar do x0. Quando ele vai se aproximando do x0, esses pontos aqui, eles vão se aproximando desse. E as retas que são secantes, elas vão tendendo a reta tangente. Aqui ela está bem secante, ela vai tender a reta tangente. E ela vai ser a reta tangente
Se esse limite aqui, ó, que é o limite do ΔY sobre ΔX, posso até colocar assim, ó, quando ΔX tende a zero, ou quando x tende a x0, é a mesma coisa. Então, se esse limite existir, o valor desse limite vai ser o coeficiente angular da reta tangente à curva f no ponto x0. Tá? E esse limite, nós vimos que ele, na verdade, é a derivada da função no ponto x0. Então, o coeficiente angular da reta tangente à curva f no ponto x0 é a derivada da função no ponto x0. Foi isso que nós tínhamos concluído. Tá bom? Então, todas as vezes que vocês tiverem um problema que deseja calcular a equação da reta tangente a uma curva em um certo ponto, você já tem o ponto, porque a questão está te dando. Então, você vai precisar calcular o coeficiente angular da reta. Só que o coeficiente angular da reta vai ser o valor da derivada da função no ponto. Então, no caso da nossa questão 5, olha lá a questão 5, bota lá para a gente, por favor. Oi. Não, na verdade, você precisa da derivada para calcular a equação da reta tangente. Porque o coeficiente angular da tangente é a derivada da função no ponto. Então, bota a questão 5 só para... A função é essa, ó, f de x igual a e elevado a x vezes o cosseno de x. Na letra A, ela pede a derivada da função. Já já a gente calcula a derivada. Aí, na letra B, ela pede a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa x igual a 0. Então, para eu encontrar o que está acontecendo é algo assim, ó. Eu não faço ideia de como é o gráfico dessa função e elevado a x vezes cosseno de x. Não sei como é. Não sei. Sei lá, vamos supor que é uma coisa tipo assim. Ele quer no ponto x igual a 0, né? Vamos supor que é algo tipo assim. Aqui é 0 e aqui é um valor que eu não sei quanto é. Aqui é o f de 0. Tá? Ele quer a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Ele quer essa curva aqui, ó, que é a tangente. Ele quer essa equação. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, ele já me deu esse ponto. Esse ponto pertence à reta. Esse aqui que você fala? Mas isso aqui é o coeficiente angular da secante. A secante, eu tenho 2 pontos. Para a gente calcular a tangente, a gente vai precisar, como eu vou mostrar agora, da derivada da função. Quer ver? Olha só. Vamos olhar a equação dessa reta. Para a gente calcular a equação de uma reta, a gente pode usar a equação fundamental da reta que eu mostrei para vocês, né? Tudo bem? Essa é a equaçãozinha que a gente encontra a equação da reta. Se eu tiver o coeficiente angular e um ponto por onde ela passa, eu encontro a equação da reta dessa maneira. Só que olha só, eu não quero a equação da reta tangente. Se eu quero a equação da reta tangente, eu acabei de falar que o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0 é a derivada da curva no ponto x0. Então, esse cara aqui, ó, na verdade, é a derivada da função no ponto x0. Então, eu posso reescrever isso assim, ó. Y menos o f de x0 é igual a derivada da função no ponto x0 vezes x menos x0. Então, essa daqui vai ser a equação da reta tangente à curva f no ponto x0. Tudo bem? E aí, olha só. E aí, o que nós vamos ter é o seguinte.
Vamos resolver primeiro a letra A para a gente encontrar a derivada, porque a gente precisa da derivada. Letra A. A função é essa aqui, ó. F de x igual a e elevado a x vezes o cosseno de x. Qual é a derivada dessa função, gente? Essa função é uma função produto, sim ou não? Então, bora fazer direto, tá? Quanto tempo? Vamos fazer direto. Então, a gente deriva a primeira, derivada de e elevado a x, e elevado a x, vezes a segunda, mais ou menos, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, derivada do cosseno, menos seno. Então, a derivada da função vai ser e elevado a x, vezes o cosseno de x, menos e elevado a x, vezes o seno de x. Essa daqui é a derivada da função f. Então, a letra A ele pedia só a derivada, tá? Agora, no item B, ele pede a equação da reta tangente que passa no ponto x igual a zero. Então, olha só. Para a gente escrever a equação da reta tangente, o x0 eu já tenho. Quanto é o x0? É zero, que é o ponto que ele nos deu. x0 é zero. Quem é o f de x0? Aí eu tenho que pegar a minha função e substituir o zero nela para encontrar o f de x0. Então, quem é o f de x0? Ou seja, quem é o f de 0? Ele é e elevado a zero vezes o cosseno de zero. Sim ou não? Quanto é o cosseno de zero? É 1. Quanto é e elevado a zero? Também é 1. Então, isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, olha só. Então, o f de x0 dá 1 e o x0 é 0. Então, a equação da reta tangente vai ficar assim, ó. Y menos, deixa eu repetir ela aqui, ó. Vamos lá. Y menos. Quem é o f de x0 mesmo? Quanto deu? Fala. 1. Obrigado. 1 igual. Quanto é a derivada da função no x0? Eu ainda não calculei. Eu tenho que calcular isso. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular bem aqui embaixo. Quanto é a derivada da função no ponto x0? Ou seja, quanto é a derivada da função no zero? Porque o x0 é zero. Qual é a função derivada? Não é essa aqui? Então, é só substituir. Então, vai ficar e elevado a zero vezes o cosseno de zero menos e elevado a zero vezes o seno de zero. Tá claro? Então, isso aqui vai ficar igual. E elevado a zero é 1. Cosseno de zero é 1. Então, aqui dá 1. Menos. E elevado a zero é 1. Seno de zero é 0. Então, isso aqui dá 0. Então, fica só 1 menos 0, que é igual a 1. Então, a derivada da função no ponto 0 é 1. Então, como a derivada da função no ponto é o coeficiente angular da reta tangente à curva nesse ponto, então esse cara aqui é 1. Vezes x menos o x0, que é 0, como a gente já tinha visto. Tá? Então, aqui vai ficar y igual x menos 0 dá x, 1 vezes x dá x, e esse 1 que está negativo eu jogo para o outro lado positivo. Então, essa daqui é a equação da reta tangente à curva f em x igual a 0. Tá? Então, no x igual a 0, a tangente dessa curva é y igual a x mais 1. Tá? Só para confirmar, vamos colocar aqui no GeoGebra. Ficou clara essa ideia? Tá? A gente já tinha resolvido alguns problemas assim, mas é bem importante isso, tá? Vai que aparece na prova, né? Oh, meu Deus, pode aparecer. Então, aqui, olha só, a curva é e elevado a x vezes o cosseno de x.
Olha só. Não, peraí. Eu coloquei e elevado a x vezes cosseno de x. É e elevado a x e elevado a x vezes o cosseno de x. Agora. Tá? Tá aqui. A curva é essa aqui. Ela começa aqui e tal, ela vem e faz umas ondulações bem demoradas. Aqui ela é bem acelerada. Aí eu quero no ponto 0 e 1 que a gente tinha visto. Nesse ponto bem aqui, ó. Tá bom? Nesse ponto bem aqui. Aí eu vou pedir para o GeoGebra traçar a tangente. Olha só. Bem aqui, reta tangente a essa curva nesse ponto. Olha lá. Bem aqui aparece, ó, y igual a x mais 1. Então tá certo o nosso cálculo. Tá bom? Alguma dúvida? Infelizmente, na hora da prova, você não pode usar o GeoGebra para confirmar, né? Mas aqui você pode, tá? Posso ir para a próxima? Olha essa aí. Então, estudem bastante essa ideia de reta tangente, tá? Questão 6. Influências externas produzem aceleração numa partícula de tal forma que a equação de seu movimento é y igual a 4 sobre t ao quadrado mais t, onde y é o deslocamento e t é o tempo. Item A. Quais são as equações da velocidade e da aceleração da partícula num instante t? Letra B. Quando a partícula para de mover-se? Questão 6. Então, vamos lá. Então, o movimento, a posição da partícula em um certo instante é dada por essa função. Y igual a 4 sobre t ao quadrado mais t. Na letra A, ele pede as equações da velocidade e da aceleração dessa partícula. Na letra B, ele pergunta quando que a partícula para de se mover. Se ela para de se mover, a velocidade é quanto? É 0. Então, se a velocidade é 0, como ele está perguntando quando, ele está perguntando o tempo. Então, ele quer saber qual é o valor do tempo para que a velocidade seja 0. Tudo bem? Então, é isso que ele quer. Então, vamos lá. Bom, essa daqui é a equação, é a função que te dá a posição da partícula. E aí nós vimos que a velocidade e a aceleração, elas são taxas de variação. A velocidade, ela é a taxa de variação instantânea da posição em relação ao tempo. E taxa de variação instantânea nada mais é que a derivada, como nós vimos. Então, a velocidade, ela é a derivada da posição. A primeira derivada. E a aceleração, ela é... Eu vou trocar... Não vou escrever posição. Vou escrever S... Derivada da posição S, tá? Vou chamar isso aqui, esse Y, de S de t. Só para... Y é igual a S de t. Tá mais bonitinho. Tá bom? Então, a primeira derivada da posição te dá a velocidade. E aí, se você pega a velocidade e deriva ela, você obtém o quê? A aceleração. Porque a aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Tá bom? Então, a aceleração, ela é a derivada
da velocidade. Só que a derivada não é a velocidade, não é a derivada da posição? Então eu derivei uma vez para obter a velocidade e derivei outra vez para obter a aceleração. Então posso dizer que a aceleração é a segunda derivada da posição. Ok? Então isso aqui é o mesmo que a segunda derivada da posição. Beleza? Alguma dúvida? Tá claro? Com certeza? Se você tem uma função posição, você deriva uma vez, você obtém a velocidade. Você deriva outra vez, você obtém a aceleração. Tá bom? Se você deriva mais uma vez, você obtém uma outra grandeza física, que é Jerk, o nome. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Tá? Mas isso aqui não importa agora. Vamos lá. Então, na letra A, qual vai ser a velocidade? A velocidade vai ser a derivada da posição. Então, eu tenho que derivar essa função, certo? Só que essa função aqui, do jeito que ela está nesse quociente, não vai usar a regra do quociente aqui. Tu vai usar a regra do quociente aqui? Diga não. Não, você não vai usar. O que você vai fazer, então? O que tu faz aqui para poder derivar isso aqui mais facilmente? Rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Inverte, né? Então, eu faço isso aqui, ó. Eu vou escrever a S de t como 4 vezes t elevado a menos 2 mais t. Posso fazer isso? Posso. Tá bom? Aí, agora, fazendo desse jeito, é legal porque eu derivo usando a regra do tombo, da potência. Então, isso aqui vai ficar, o 4 continua aí, o menos 2 cai, sim ou não? Vai ficar menos 8 vezes t elevado, aí eu diminuo uma unidade, não é assim? Menos 2 menos 1 dá menos 3. Ok? Mais derivada de t é 1, mais 1. Então, essa velocidade é menos 8 sobre t ao cubo mais 1. Se eu quiser inverter novamente, eu posso. Não tem problema. Está aqui. Essa é a função velocidade. Tudo bem? E a aceleração? Para a gente obter a aceleração, eu pego a velocidade e derivo novamente. Vamos usar essa forma aqui. Eu pego menos 3 e caio com ele. Então fica 8 vezes, menos 8 vezes menos 3 dá 24 vezes t elevado. Aí eu diminuo uma unidade. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Derivada de 1 é 0. Então fica só assim. Aí eu vou organizar bonitinho. Isso aqui vai dar 24 sobre t à quarta. Então tá aí. Essas são as equações da velocidade e da aceleração dessa partícula. Alguma dúvida? Tá. E aí na letra B, ele pergunta qual é o tempo para que essa partícula pare de se mover. Ou seja, qual o valor de t para que a aceleração para que a velocidade, desculpa, seja 0. Qual o t, letra B, para que a velocidade seja 0. Então, vamos lá. Para que a velocidade seja 0, a velocidade é essa daqui, ó. Então, menos 8 sobre t ao cubo mais 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vou passar isso para lá, positivo. Então, vai ficar 8 sobre t ao cubo vai ser igual a 1. Ok? Não, eu passei esse negativo para o outro lado, positivo. Aí ele passa positivo mesmo, tá? Então, ficou 8t sobre t ao cubo igual a 1. Aí o t ao cubo eu posso passar multiplicando. Então, t ao cubo é igual a 8. Beleza? E como eu quero t, esse t vai ser a raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 é 2. Pronto. Ok? Então, no instante t igual a 2, essa partícula para de se mover. Alguma dúvida, gente? Não? Última.
Questão 7. Muita atenção para isso, tá, gente? Não esqueçam. Derivada da posição é a velocidade e a derivada da segunda derivada da posição ou a derivada da velocidade é a aceleração. Então, questão 7. Seja f de R em R uma função derivável até segunda ordem. E seja g a função dada por g de x igual a f de x ao quadrado. Supondo que a derivada da função f no ponto 4 é 2 e a segunda derivada da função f no ponto 4 é 3, calcule a segunda derivada da g no ponto 2. Observa que ele não te deu as equações dessas funções, tá? A forma algébrica dessas funções, nem da f nem da g. Ele só me disse que a g é a f composta com a x ao quadrado. É a f de x ao quadrado. E ele te deu a derivada da f no 4, a derivada da f, segunda derivada da f no 4 também, e te pede a segunda derivada da g no 2. Então, como é que a gente vai fazer isso? Alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Eu tenho essa equaçãozinha, essa igualdade. Então, eu posso, nada me impede de derivar ambos os lados dessa equação. Sim ou não? Porque se eu derivo a g, a derivada da g vai ser a derivada dessa função, da f de x ao quadrado. Concorda ou não? Alguma dúvida? Agora, vamos derivar essa. Quem que é a derivada da f de x ao quadrado? Primeiro me diga que regra a gente vai ter que usar aí. O que a gente vai ter que usar para derivar essa f de x ao quadrado? Eu falei agorinha para vocês que a g, ela é o quê? Ela é a composição da f com a x ao quadrado, não é isso? Se ela é a composição da f com a x ao quadrado, o que a gente tem que usar para derivar ela? Regra da cadeia. Tudo bem? Regra da cadeia. Então, vamos lá. Pela regra da cadeia, imagina que aqui é a u. Tudo bem? Qual é a derivada da f de u? É a f' de u. Só que não é u, é x ao quadrado. Tudo bem? Vezes a derivada da u. Qual é a derivada da u? 2x. Tá claro? Isso aqui é a g' de x. Isso aqui é a derivada da função g. A primeira derivada da função g. Só que ele quer a primeira derivada? Não, ele quer a segunda derivada no 2. Então, eu tenho que derivar novamente esse troço. Tá bom? Então, vamos derivar novamente. Então, se eu quiser derivar novamente a g, isso aqui vai ser. Só que agora eu tenho uma composta e um produto. Então, eu tenho que usar a regra da cadeia e a regra do produto. Tudo bem? Então, vamos lá. Derivada da primeira. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Não é assim que a gente faz? Regra do produto? Vamos lá. Derivada da primeira. Qual é a derivada dessa? A gente já calculou. É essa daqui todinha. Então, vai ser a f, só que a f duas linhas, de x ao quadrado, vezes 2x. Tá claro? Isso é a derivada da primeira. Vou até colocar assim, ó. Vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é quanto? 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar a g duas linhas, vai ficar a f duas linhas de x ao quadrado, vezes 2x vezes 2x, dá 4x ao quadrado, mais 2 vezes a f' de x ao quadrado. Então, essa daqui é a segunda derivada da função g. Agora está para a d'égua. Por quê? Porque a gente quer
a segunda derivada da g no 2. Então, é só substituir o x por 2. Então, aqui vai aparecer f duas linhas de 2 ao quadrado vezes 4 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes a f' de 2 ao quadrado. Só que isso aqui é a f duas linhas de 4 vezes 4 vezes 4, 16, mais 2 vezes a f' de 2 ao quadrado, que é 4. Alguma dúvida? Então, a segunda derivada no ponto 2 da g vai ser: quanto que vale a f duas linhas de 4? Aí ele deu aqui. É 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 16, mais 2 vezes a f' de 4, é 2. É só substituir. Vezes 2, tá? Então, isso aqui vai ficar 18, 48, mais 4, que dá 52. Pronto. Alguma dúvida? Ficou claro? Mas isso aqui é importante, porque, novamente, a gente usou a regra do produto e a regra da cadeia para derivar essa função aí. Tá? Alguma dúvida, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês já estejam estudando, já estejam preparados. Daqui em diante é só para reforçar até sexta, até depois de amanhã. Tá? Estudem bastante. Qualquer dúvida, venham para a oficina de amanhã. Cheguem cedo para vocês participarem da monitoria e arrebentem nessa prova. Tá bom? Tirem um notão para a gente alavancar mais ainda as notas aí e seguir com mais motivação ainda para as próximas provas. Tá? Um forte abraço para vocês.